Você acha que é mais fácil ou mais difícil estabelecer essa distância em relação à sua época atual em que você escreve e uma época em que você não viveu? Eu acho mais difícil. E esse desafio, essa dificuldade me empolgou. Eu achei interessante localizar o livro numa época distante da minha. Eu gostei de voltar a essa época e gostei de, por exemplo, colocar a Iris segurando uma frasqueira, que é uma palavra que desapareceu do nosso vocabulário, usando chapéu, né? E o fato de ela se maquiar para ir ao trabalho, e o tipo de elegância que as pessoas tinham. E também eu acho que para a gente conseguir construir um personagem, esse distanciamento é muito produtivo, né? Essa coisa de a gente não se envolver demais também subjetivamente. Eu gostei desse trabalho. Para você se colocar do lado de fora mesmo. Eu acho que para mim, pelo menos, é um jeito muito bom de construir o personagem, é estar longe. Porque a gente, inevitavelmente, se mistura demais com os personagens que a gente constrói. Então, como eu acho que a Iris tem muitas características minhas, eu precisei dessa distância para poder, pelo menos um pouquinho, ficar mais longe. Não, eu acho que a Eva, ela tem uma visão um pouco mais crítica, tipo, em relação a essas pessoas. A Eva, ela é quase que uma estrangeira nesse universo, né? Que você repara que ela acha, tipo, o tempo inteiro os personagens ricos estão falando coisas absurdas. Então, a Eva repara isso. A Eva percebe o absurdo dessas relações. Tanto que, tipo, uma hora ela fala, as pessoas, tipo, as revistas e os jornais fazem essas matérias de caricatura, como vivem os ricos, e os ricos leem essas matérias, eles falam, olha que absurdo, que estranhíssimo. Tipo o Rei do Camarote. Eles leem o Rei do Camarote, eles acham que o Rei do Camarote não são eles. Tipo, eles acham que não tem nada a ver com eles. Eu já vi isso, tipo assim, eu já presenciei pessoas que são, só que o Rei do Camarote, sei lá, vai na balada no dia errado, na balada depois que a balada saiu da moda, e tipo, o rico que eu conversei vai na balada no dia certo. Mas assim, é mesmo um camarote. Aí, tipo, eu já presenciei esses diálogos, tipo, não, que cafona o Rei do Camarote, assim, você tem um camarote em Saint-Tropez, e você não acha que você é a mesma pessoa. A gente coloca como caricatura o novo rico. Eu acho de um classismo a gente falar porque o novo rico é cafona. O rico tradicional é tão cafona quanto. Ele é tão sem noção quanto. Ele é tão... Mas aí eles fazem... Estamos sendo injustos com os novos ricos. Eu acho o novo rico, sabe? Aí tem uma coisa, que aí esses ricos são de direita, eles adoram te falar de meritocracia. Aí adoram, porque a meritocracia é isso... bolso esmola é contra a meritocracia, só que enquanto vem o novo rico que ganhou dinheiro pela meritocracia, eles falam mal. Tipo... Afinal, ele não tem mérito de ter o mesmo nome, né? O nome eu não tenho mérito, meritocracia hereditária, né? E aí eu acho, isso são coisas que eu estudei num colégio de elite, eu convivi com essas pessoas e esse tempo todo elas falavam, eu achava tudo tão absurdo. E eu quis mais ou menos passar isso um pouco pro livro, essa hipocrisia e esses absurdos que são absurdos mais sutis. Porque enquanto você vê isso numa matéria, tipo, é um pouco sensacionalista e é tudo um pouco de caricatura. E eu acho que a caricatura não está tão longe, e dois, de perceber um pouco mais de sutilezas nesse discurso. Eu acho que o primeiro livro era uma classe média alta mais contemporânea, mais moderna, o primeiro livro. Só que, como eu convivi muito com essa elite de bolha, com essa elite meio burra, eu pensei que eu poderia... será que vão me linchar por causa disso? Não, né? Não, essa elite burra não vai ver esse programa. Eu quis explorar um pouco mais isso, porque é um universo que eu conheço bem. Muito bem. Noemi, outro procedimento que você faz muito
ao lado dessa história das cartas, é de jogar perguntas. Eu não contei, mas tem muitas perguntas ao longo do seu livro. Os seus personagens se inquietam o tempo todo. E a ação é muito mais interior do que exterior. E é quase como se os personagens fossem se transformando de dentro para fora, como as plantas, né? Como é que foi criar essa psicologia dos personagens, assim, fazer essa curva dramática? Bom, é legal essa pergunta que você está fazendo. Acho que ninguém tinha reparado que tem tantas perguntas no livro, provavelmente nem eu mesma. Tem muita pergunta. Eu sou muito perguntadora, né? E é um recurso que eu uso demais, inclusive quando eu faço crítica, porque eu não tenho certeza de nada, assim, tenho certeza de muito poucas coisas na vida e eu gosto demais de perguntas como motivações reflexivas, como índices de curiosidade, como para deixar também possibilidades abertas. E porque eu mesma estou sempre fazendo muita pergunta. E o outro livro que eu escrevi sobre as memórias da minha mãe, ele é uma pergunta, ele se chama O que os cegos estão sonhando? E partiu de uma pergunta que a minha mãe me fez pelo telefone, que era justamente essa. Ela não sabe, ela estava curiosa em saber o que os cegos sonham, já que eles não enxergam, como é que eles podem sonhar, porque os sonhos são imagens. E minha mãe ela tem esse impulso curioso em relação à vida, que eu acho que eu herdei dela, de ficar no blog que eu tenho, também eu faço muita pergunta. Então, acho que tem a ver com isso, essa perguntação direta da Iris. E a Iris, ela está aprendendo português, né? Ela vem do húngaro e está aprendendo português, então eu acho que um jeito de se aprender uma língua é fazendo pergunta, né? Na rua o tempo todo, você só fica, mas isso. Você diria que seu livro é autoficção? O que você pensa desse subgênero? Eu acho que o que poderia diferenciar é porque eu acho que se fosse autoficção, a personagem, ela tem características, bem diferentes da minha mais primária, até coisas simples, nome, idade, profissão. Eu não sou formada em letras, sou jornalista, trabalhava numa revista de moda. Então, eu acho que essas diferenças básicas, primárias mesmo, eu acho que, se eu não me engano, já diferenciariam de autoficção. Eu acho muito engraçado que antigamente a gente usava o termo alter ego e hoje a gente não usa mais esse termo. Por quê? Eu adoro o livro Encontro Marcado e o Eduardo Marciano é o alter ego do Fernando Sabino. E aí agora a gente tem personagens que têm o mesmo nome que o escritor. Será que foi uma mudança de uma tendência? Mas eu... não sei, os personagens têm coisas bem parecidas comigo, mas eu pego muito também de pessoas próximas a mim. Então, por isso que eu não diria que é autoficção, autobiográfico, que tem coisas que são das minhas amigas. Tem coisas assim, e os meus amigos, o meu entorno, e às vezes não são nem amigos, às vezes uma pessoa que eu conversei durante 5 minutos, e eu anoto as frases, eu adoro anotar frases. Eu sou viciada em pessoas, eu adoro bons diálogos. Quando uma pessoa fala uma coisa que eu acho interessante, eu anoto. Como que você faz para anotar? Você fica com um caderninho o tempo todo? Bloco de notas do iPhone. E às vezes eu escrevo no Facebook, você repara que eu falo, estava com o Cláudio e ele disse, aí eu coloco uma fala, eu sempre faço isso, eu adoro anotar falas. Então, na verdade, todos os personagens são uma mistura de várias pessoas que estão ao meu redor, não é uma coisa muito longe de mim, mas não é uma coisa que só parte de mim, é uma coisa que é um patchwork de mim, um patchwork de meus amigos, patchwork de conhecidos, patchwork de uma pessoa que eu conversei uma vez numa festa e falou uma coisa que eu achei interessante. O que você acha de autoficção? Assim? Você já usou um pouco disso justamente nesse livro, O que os cegos... Aí é completamente... Eu acho isso, Ronaldo, eu acho que é um nome.
um nome novo que estão dando para uma coisa que se faz há muito tempo mesmo, né? Porque... Desde Fiat Lux. Não, em que medida o Madame Bovary, quando o Flaubert fala Madame Bovary c'est moi, também não é Autoficção? autoficção ou é o alter ego dele, só que não tinha esse nome, né? Porque aí alguém inventa um nome que parece assim emblemático, daí aquilo vira um fetiche, todo mundo vai atrás disso e começa a se discutir isso, mas é difícil saber o que não é autoficção, né? Porque, como a Clara falou, a gente está sempre fazendo montagens. Acho que a literatura é isso, né? Uma montagem a partir de influências e de vivências. Então, por que um livro feito a partir de muita influência de outros livros também não é autoficção? Porque, né? Tem uma pergunta que você faz aqui, como que é? Eu não sei onde que eu coloquei agora. Qual que é a diferença? Existe tanta diferença assim entre viver e contar? É uma pergunta que a Iris faz. Não? É uma pergunta que ela se faz e eu acho que tem a ver com o personagem, a Eva, né? Porque ela vive meio que ficcionalmente. E a Iris tem um pouco disso também, né? A vida que ela viveu é muito dura, né? É uma vida muito sofrida. Ela está vivendo a tragédia no corpo, por ela ter passado pela Revolução, por ela estar perdendo a mãe, por ela estar perdendo provavelmente a pessoa que ela ama. Então ela, com as perguntas e com as orquídeas e com a comida, ela parte para um mundo inventado. E ela se sente injustiçada pelo fato de as pessoas acharem que esse mundo inventado em que ela vive é menos real do que a vida sofrida que ela teve. Né? E acho que eu, em certa medida, também passo um pouco por isso, porque eu também sou muito... Eu gosto de ficcionalizar a realidade. E eu fico andando pela rua e, em vez de estar vendo o nome da rua, eu estou vendo... Ai, que bonito isso, que bonito, que legal, não sei o quê. E as pessoas ficam, Noemi, onde você está indo? Você está meio viajando, né? Você está viajando. Eu falo, Volte, Noemi, mas eu não estou fora do real, porque o que está me proporcionando essa possibilidade é a própria realidade, que depende do jeito como você olha para ela, ela é X ou Y. Ela não é só X. Né? O real não é só você ver o número do prédio ou... Né, saber quanto tempo você tem para chegar em tal lugar. O real é também você falar, pô, que legal isso. Então, eu acho difícil diferenciar. Fazer uma edição do real, né? Uma edição do real. A edição pragmática do real é que é o real. A edição ficcionalizada do real não é real. Né? Forte isso, hein? Então, por quê? O que é real e o que não é real, né? O real é o que todo mundo aceita como real. Então, acho difícil diferenciar entre viver e contar. Talvez a ficção torne a realidade mais real. No momento que você presta atenção naquilo. Muitas vezes, eu acho que sim. Quando você focaliza muito uma coisa e você começa a perceber quão diferente ela é daquela imagem que você tinha do real, mas, por outro lado, você está vendo muito mais sobre aquilo do que um jornal, por exemplo. Né? Então, acho difícil. Sobre essa história de virtualidade e realidade, tem uma coisa muito legal que você fala no seu livro, Clara. Você escreve que as pessoas desenvolvem uma linguagem virtual que espelha a sua personalidade. Sim. E em outro momento você sugere que essa linguagem virtual dos chats, das mensagens de texto, contamina ou mesmo molda a linguagem das próprias pessoas, a tal ponto que a Eva se apaixona pela caixinha de texto do Davi. Me fala um pouco mais sobre esse cruzamento de linguagens assim que vai formando uma personalidade e um personagem. Não sei, eu acho que isso é uma coisa, um pensamento mais cotidiano mesmo que eu tenho. Tipo, não é uma reflexão muito sofisticada, mas às vezes eu reparo que... Tipo, por exemplo, você já reparou que às vezes, enquanto você está sem celular e você fala, me empresta seu celular para eu mandar uma mensagem para alguém? Aí você fala, Noemi, é o Ronaldo. No celular, sei lá, você está usando meu celular. E aí você manda uma mensagem e essa mensagem já daria para perceber que não sou eu que estou falando, mesmo se você não falasse, é o Ronaldo. Tipo, a linguagem que a gente escreve no chat,
ela fica sendo uma linguagem como se fosse um pouco parecida com a nossa voz, as nossas entonações. Tipo... Mas é uma reflexão meio bobinha, não sei, que eu fiz ao longo do livro, mas que é uma coisa que eu reparei, assim. Mas você pode ficcionalizar também no momento que você está escrevendo Não, essa não dá mensagem? Oi? Não dá certo ficcionalizar Não? Não dá. Por Porque quê? as pessoas reparam. Ah, é? Você não parece você. Repara. Porque enquanto você está pensando demais numa mensagem, as pessoas reparam que você pensou demais na mensagem. Pensando demais como parece aqueles 3 potinhos, assim? Não, quando você, por exemplo, você quer falar uma coisa e só que você não sabe exatamente como falar. Aí se você, tipo, escreve a mensagem, sei lá, no Word, porque você quer pensar exatamente o que você quer falar, você não quer falar besteira, fica artificial. Tipo, as pessoas reparam. Eu super acredito nisso. É mesmo? Eu super acredito nisso, porque às vezes, se você fala... Parece uma coisa artificial, uma coisa over pensada pro que a situação pede. Então você repara, é uma coisa meio intuitiva. Tipo, quase que você tivesse uma intuição, tipo, acho que essa pessoa usou o Word antes. Tipo... E isso quer dizer que ela está mentindo? Não, parece só que ela pensou demais. Parece Se só ela que... está pensando demais, talvez seja um pensamento construído e, portanto, uma mentira. Não, portanto, uma mentira. Artificial. Um pouco artificial, sabe? Não veio do coração, assim, não foi Não, uma às coisa vezes de você, momento. tipo, tá só constrangida. Sei lá, por exemplo, vai fazer um pedido. Tipo, aí você vai fazer um pedido e você tá um pouco sem graça porque você não pode falar, e aí, me faz um favor, faz isso aí. Tipo, aí você não sabe exatamente, você tá meio cheio de dedos pra falar, aí você testa uma mensagem ideal no Word ou no rascunho do Gmail, e aí fica uma coisa, tipo, muito montadinha. Não sei, gente. Misticismos do chat. Bom título esse misticismo do chat. Boa. Guarda isso.